Na Liberta, o Botafogo consegue superar um jogo dramático e se classifica para as oitavas de final. Já na Sul-Americana, o Corinthians é completamente incapaz de vencer os reservas do Huracan. Quase conta com o milagre histórico do Racing, porém acaba eliminado. Bem, meus queridos, começando por Libertadores, começando por classificado, começando pelo glorioso. E, gente, a grande realidade é que o Botafogo, cara, pelo menos na minha análise, fez uma partida perfeita de Libertadores, né? Cara, em muitos momentos na nossa queridíssima Conmebol Libertadores, nossa queridíssima Glória Eterna, tem jogos que você tem que vencer, você não tem que necessariamente jogar bem, dar espetáculo, golear, nada disso. Você tem que fazer o necessário para obter a vitória, para obter os 3 pontos, para obter a classificação. E pelo menos na minha visão, foi isso que o Glorioso ele fez perante a Laú do Chile. Gente, o primeiro tempo não foi uma etapa muito exuberante do Botafogo, essa é a grande realidade, né? Aí teve uma Laú que de início, né, já começou botando uma pressão pra cima do Botafogo, né? Tendo a posse de bola, tentando construir e achar um gol logo cedo no Newton Santos, para basicamente sacramentar a classificação da equipe chilena. Enquanto o Botafogo se posicionava, né, numa formação um pouco mais defensiva, buscando proteger muito bem a sua área e sair contra-ataques em velocidade, aproveitando os espaços deixados pela Laú para tentar realmente matar a partida. Porém, meus queridos, era um Botafogo que não conseguia fazer aquele pé de pressão característico dele, né? Não conseguia cortar as trocas de passes da Laú. E muito por conta disso também não conseguia chegar ao ataque com tanta facilidade assim, né? Com um volume tão interessante. Porém, ainda assim, eu consegui não abusar de muito espaço que a Laú ela deixava, porque, cara, é um time muito fraco, apesar de bem treinado. O Botafogo, ele acabava pecando na hora da finalização. Era uma equipe que estava visivelmente nervosa. Porque vai lembrar, o Botafogo ele entrou nessa partida eliminado de início, né? Precisava de uma vitória simples para se classificar, como conseguiu? Precisava. Porém, de imediato, no início dos 90 minutos, o Glorioso ele estava sendo eliminado da Liberta. Então, o nervosismo, um tanto quanto compreensível, né? Viemos a convir. E aí, meus queridos, quando a gente começou a ter uma Laú, né? Cavando faltas, perdendo tempo, trocando passes, voltando a bola pro goleiro, não tentando jogar tudo assim, o Botafogo ele acabou sucumbindo, né? Perante essa cera, perante essa catimba chilena dessa vez, né? E aí, o Jair, cara, ele é expulso em um lance que você não pode ser expulso. Essa é a grande realidade. O Jair, ele tem que olhar pra essa expulsão, pra esse jogo dele perante a Laú no Newton Santos e classificar como um jogo que você nunca mais pode repetir. Porque, cara, não tem como um dos seus zagueiros ele ser expulso da forma que o Jair ele foi, na região do meio de campo, tentando fazer essa marcação-pressão da equipe do Renato Paiva. E aí deixou o Botafogo completamente na mão, com um jogador a menos necessitando muito do gol do 1-0. Ou seja, aquela pressão que já estava gigantesca nas costas do Glorioso só triplicou. Essa é a grande realidade. Porém, mesmo assim, com um jogador a menos, o Botafogo ele conseguiu se sobressair, aproveitou dos espaços que a Laú continuava deixando e Savarino recebe um belíssimo lançamento, faz uma boa jogada individual, cruza na medida na cabeça do Igor Jesus, que cabeceia para o fundo do gol da Laú, e assim fazendo 1-0 tão necessário para o Botafogo na reta final do primeiro tempo, que não foi tão bom assim do Glorioso. Meus queridos, um gol importantíssimo, um gol que saiu da cabeça de um jogador que chamou a responsabilidade. Essa é a grande realidade. A fase de grupos do Igor Jesus nessa Libertadores de 2025 é uma verdadeira de uma brincadeira, gente. Quando o Botafogo ele precisava, ali estava o Igor Jesus para fazer os gols do Glorioso, para chamar a responsabilidade, para colocar o Botafogo nas oitavas de final da Liberta. Também diga-se de passagem, né? Baita jogador do Savarino, que voltou de lesão, né, para essa partida e fez um excelentíssimo jogo. E assim o primeiro tempo ele se encerrou, né? O primeiro tempo nem tão positivo assim do Botafogo. Conseguiu proteger bem a sua área, não conseguiu tantas chances claríssimas a Laú. Porém, na hora de construir, na hora de marcar, né, na região do ataque, não foi tão soberano. Não conseguiu sobressair perante a equipe chilena. Porém, fez o que era necessário, fez o objetivo final, que era achar um golzinho. E para a segunda etapa, gente, a gente teve um ataque contra a defesa. Essa era a grandíssima realidade. A Laú tinha a posse de bola, buscava criar suas oportunidades e finalizar o gol do Botafogo. Enquanto o Glorioso conseguia fechar muito bem a sua área, montou realmente uma barreira ali à frente do John, que quando acionado também foi muito bem, embora não tenha sido acionado nenhuma grande chance. Essa é a grande realidade. Uma bola espalmada aqui, outra bola espalmada aqui, um cabeceio frouxo e por aí vai. Porém, o Glorioso conseguiu se defender muito bem e, óbvio, buscava sair em contra-ataques. Conseguiu até fazer o 2-0 e um contra-ataque de manual logo na volta do intervalo, com o Igor Jesus acionando o Arthur, né, e ele finalizando o gol para fazer o 2-0. Porém, o Igor Jesus, ele infelizmente acabou tocando com a mão na bola, né, na origem da jogada, e o lance ele foi muito bem anulado. E, gente, a grande realidade é que o segundo tempo, eu nem tenho por que me alongar muito aqui. Foi uma Laú atacando, o Botafogo se defendendo. Uma hora ou outra, a Laú conseguiu uma chance claríssima de gol. Não à toa, a equipe chilena acabou acertando a trave, né, o travessão do John, e na reta final ali do jogo, você teve um cabeceio livre do centroavante da Laú, que acabou desperdiçando essa chance claríssima de gol. Porém, assim o jogo ele
venceu 1-0 para o Botafogo. E assim, meus queridos, o Glorioso ele conseguiu sacramentar a sua classificação para as oitavas de final da Libertadores, né? Um ano após conquistar a glória eterna pela primeira vez, com muito mais drama do que precisava. Essa é a grande realidade. Gente, o Botafogo ele acabou dando um all-in na sua temporada, né? O John Textor ele demorou muito para anunciar o treinador do Glorioso para o ano de 2025 e acabou colhendo os frutos disso na Liberta e também no Campeonato Brasileiro, tendo um início muito ruim em ambos. Na Libertadores, cara, perdeu para a Laú fora de casa, sofreu para a guerra do Carabobo dentro do Newton Santos e também perdeu para o Estudiantes num jogo horrendo lá na Argentina. O Botafogo, ele pelo segundo ano seguido deu um all-in no início de Libertadores e pelo segundo ano seguido acabou dando certo. Essa é a grandíssima realidade, né? Vamos a convir, né? Não tinha grande necessidade do Botafogo ele sofrer como ele sofreu nessa fase de grupos. Era a melhor equipe do seu grupo. Embora você tenha um Estudiantes ali que tem sim um potencial de crescimento, o Botafogo ele ainda assim era o melhor elenco, era o melhor trabalho e era o atual campeão. Tinha mais ou menos a obrigação de classificar com uma certa tranquilidade e acabou tendo essa pitada de sofrimento um pouquinho maior por conta da incompetência do seu gestor. Eu sempre repeti isso aqui no canal, né? Na fase ruim, também vou repetir aqui na fase boa. Só porque o Botafogo conseguiu classificar dessa forma heróica, não vai diminuir o absurdo que o John Textor ele fez no início de temporada. Ponto, isso tem que ficar muito bem claro aqui. Porém, pelo menos o objetivo final, ele foi conquistado. O Botafogo não deu o vexame que seria, né? Cair na fase de grupos da Liberta um ano após conquistar a mesma. E também conseguiu fazer uma boa recuperação nessa mesma fase de grupos. Teve um bom desempenho perante os Estudiantes dentro do Newton Santos e na partida seguinte teve um bom rendimento, na medida do possível, perante a Laú dentro do mesmo Newton Santos. Como você tem na introdução desse bloco aqui, né? Existem jogos de Libertadores que você não tem que encantar, que você não tem que vencer por um placar elástico, que você não tem que dar show, você tem que simplesmente vencer. Este era o jogo para o Botafogo. 1-0 simples classificava o Glorioso. E foi exatamente isso que o Botafogo ele fez. 1-0 simples, com muito mais drama por conta da expulsão do Jair, com uma questão realmente psicológica que o Botafogo eu creio que ele tem que melhorar para as próximas partidas e para as próximas Libertadores. Não pode, quando tá jogando dentro de casa, sentir a pressão da forma que o Botafogo ele vem sentindo nessa Libertadores. Da forma que ele sentiu perante o Carabobo, que ele sentiu perante os Estudiantes e que ele sentiu ontem perante a Laú. Tem que ter mais tranquilidade, tem que ter a cabeça no lugar. No primeiro tempo, o Botafogo teve oportunidades para fazer 1-2 gols, só que por conta desse nervosismo, acabou concluindo muito mal. Foi um jogo de poucas oportunidades, com seu time sofrendo em muitos momentos por conta do jogador a menos. Volto a repetir, em jogos assim, você tem que ter calma. Em jogos assim, você não pode desperdiçar as poucas chances que você vai ter de gol. Porém, apesar de todos esses erros que o Botafogo cometeu no decorrer dessa caminhada pela fase de grupos da Libertadores 2025, o Glorioso ele conseguiu o objetivo final, conseguiu uma boa classificação, conseguiu se classificar praticando bom futebol, com 3 vitórias seguidas, né? Carabobo fora de casa e Estudiantes e Laú dentro dos seus domínios. Além disso, apresentou sim uma evolução sob o comando do técnico Renato Paiva. Perante a Laú, embora não tenha feito um jogo ofensivo avassalador, conseguiu explorar minimamente os espaços deixados pela equipe chilena e assim encontrou o seu gol. Em jogada que teve participação de 2 jogadores que vem sendo essenciais para o ano de 2025 do Glorioso, principalmente o Igor Jesus. Além disso, a partida defensiva na questão de marcação do Glorioso conseguiu ir muito bem, principalmente no segundo tempo, né? Protegendo a sua área, colocando uma verdadeira numa barreira ali à frente do John e não levando o gol, fazendo o necessário, que era a vitória simples por 1-0 para conseguir sacramentar a sua classificação. No geral mesmo, meus queridos, em Liberta o que você tem que fazer é se classificar e foi isso que o Botafogo ele fez. Porém, tenho que deixar o último adendo aqui, né, para fechar esse bloco. Cara, passou em segundo. Poderia muito bem ter se classificado em primeiro neste grupo que eu volto a repetir. O Botafogo ele era favorito. E agora, se pegar uma grande pedreira nas oitavas de final, não pode reclamar. Porque quando tinha que fazer a tarefa de casa realmente, né, e vencer equipes como, por exemplo, a Laú, mesmo sendo fora de casa, ele não fez. Acabou pecando por seus erros de planejamento que eu volto a repetir aqui. Estão todos na conta do John Textor. Então, só tem que ter um mínimo cuidado realmente com esse próximo sorteio que estará por vir. Porém, o importante é que o Botafogo ele está nesse sorteio. Conseguiu uma classificação realmente com muito drama, porém muito merecida. E agora está definitivamente classificado para as oitavas de final da Libertadores. E, meus queridos, agora vamos aqui para o segundo vexame sul-americano do Corinthians no ano, né? Não bastasse ser eliminado na pré-Libertadores perante o Barcelona de Guayaquil, praticando um futebol horrendo durante toda a competição, durante toda a fase pré-eliminatória. Agora foi eliminado na fase de grupos da Sul-Americana, praticando um desempenho horrendo a todo momento, jogando futebol nenhum em nenhum momento da competição. Essa é a grandíssima realidade. Gente, esse daqui vai ser mais um daqueles vídeos, né, mais um de desabafo de torcedor aqui, né? Vocês sabem muito bem, eu torço para o Corinthians. E, cara, eu vou confessar aqui pra vocês, até que falar antes aqui do Botafogo no vídeo, me ajudou um pouquinho aqui a esfriar a cabeça, porque eu tava borbulhando aqui, vocês sabem muito bem, eu gravo os vídeos pós-jogos, né? Logo na sequência do jogo, apesar de eu postar, né, a 1h do dia seguinte, e, cara, eu tenho muita coisa pra falar do Corinthians. Cara, começando pelo básico aqui, né? O que eu vou esperar de uma equipe que não tem a competência pra ganhar bem do Racing do Uruguai? Vamos começar leve.
O Corinthians jogou 2 partidas perante uma equipe que sofreria na Série B do Brasileirão de 2025. O que eu posso esperar de uma equipe que venceu por somente 1-0 essa equipe em 2 partidas? Detalhe, ganhando as 2 partidas com gols cagados. O que eu posso esperar desse time? O que eu posso esperar de uma equipe que perdeu, jogando futebol horrendo, perante o Huracan. Lá na Argentina, tudo bem, só contra a equipe reserva do Huracan, que poupou 9 dos seus 11 titulares para a partida do meio de semana. O Huracan, depois de 52 anos, tem a chance de vencer o título Apertura da Argentina. Os caras deram foco total para essa final, porque já estavam classificados. O Corinthians enfrentou os reservas do Huracan e não tiveram a capacidade de fazer um gol. Pior, não tiveram a capacidade de não levar um gol. Gente, por incrível que pareça, até o final da partida do Corinthians, mesmo com a equipe sendo derrotada, o Corinthians estava se classificando para aqueles 16 avos de final da Sul-Americana. O Racing do Uruguai, de uma forma milagrosa, com um gol absolutamente cagado, estava ganhando do América de Cali lá na Colômbia. O Corinthians, ao final desses 90 minutos, ele só precisava empatar com o Huracan para se classificar. Eu preguei no pós-jogo de Corinthians e Racing. O Corinthians ele teria uma missão muito dura na próxima rodada da Sul-Americana. Enfrentar o Huracan lá na Argentina com a obrigação de vencer o jogo, porque o América de Cali, com total certeza, iria vencer o Racing. O América de Cali conseguiu ser incompetente e não venceu o Racing. Foi a única equipe do grupo do Corinthians que não venceu o Racing no Uruguai, que é uma equipe horrenda. Volto a repetir, sofreria na Série B do Brasileirão. O Corinthians, ele só precisava empatar. Ele nem precisava se dignar a fazer algo mais do que isso. Ele não foi capaz de fazer isso. Não foi capaz de empatar com os reservas do Racing. A porra do Dorival poupou contra o Atlético Mineiro no meio de semana para mandar os titulares para essa partida. E olha que surpresa, os titulares do Corinthians jogaram pior que os reservas do Corinthians. É muito engraçado como as coisas no Corinthians acontecem, né, meus queridos? Enfim, falando um pouquinho dessa partida pavorosa, né? Gente, no primeiro tempo, o Corinthians ele foi pobre, absurdamente pobre. Novamente, tendo aquela posse de bola inerte, que os jogadores ficam trocando passe ali na região do meio de campo, na região da zaga também, contra o Huracan que marcava em bloco baixo. E o Corinthians, novamente, com essa incapacidade de verticalizar o jogo, que é simplesmente gritante, gente. É bizonho como o Corinthians não tem capacidade de criar uma jogada. É inacreditável como consegue lateralizar talvez esse jogo, acionar seus laterais e tentar criar algo mais. É bizonho. Com o Dorival novamente fazendo bizarrices, colocando o Carrilho preso como o primeiro volante, fazendo a saída de bola, liberando de novo o Ranieri para se mandar ao ataque. Além disso, atuações individuais também horrendas. Sem o Memphis Depay, ganha 3 milhões por mês. Para o quê? Para sumir em jogo grande, para sumir perante o Huracan. O Corinthians ele precisava muito do Memphis voltando para fazer a construção, para fazer um pseudo meio-campista camisa 10, para tentar criar oportunidades. Mas não, ficou isolado ali no ataque sem tocar na bola. Romero também, cara, é um coitado. O Romero hoje, gente, fez porra nenhuma, mal recebeu bola. E aí, no primeiro tempo, o Corinthians conseguiu mal se defender bem, fazer uma boa marcação ali no meio de campo, perante o Huracan que também não queria muito jogo, perante o Huracan que quando tentou jogar minimamente, tentou fazer uma mínima marcação-pressão, foi superior perante o Corinthians, conseguiu a única finalização no gol na primeira etapa, e o Hugo Souza fez uma boa defesa. E aí, pô, não tem como você esperar algo muito grande desse time, né? Voltamos para a segunda etapa, e o Corinthians toma o gol logo de cara, em outro erro defensivo, em outro lance de bola aérea. Do que adianta o Dorival ele pegar tudo de bom que o Ramon ele deixou de herança do trabalho dele, que era o jogo ofensivo do Corinthians, amassar, jogar fogo, cagar e jogar no lixo, e falar, eu vou querer melhorar a defesa do Corinthians. Beleza, Dorival, vai querer melhorar a defesa sim. Me explica o gol de ontem. Me explica o gol do Huracan. Aquilo ali é uma defesa coesa? Aquilo dali é uma defesa segura? Eu vi muita gente pagando um pau pro Dorival. Tá 4 jogos sem sofrer gol. O Corinthians do Dorival, ele melhorou a sua defesa. 4 jogos seguidos sem tomar gol. Vitórias perante os possantes. Racing do Uruguai, Novo Horizontino, Santos e o empate perante o Atlético Mineiro. 4 equipes pobres. O Racing do Uruguai, eu acho que eu já discorri bem nesse vídeo, né? O Novo Horizontino é uma equipe de Série B. Muito arrumado, porém uma equipe de Série B. O Santos é quase uma equipe de Série B. A diferença é que tem um ou outro jogador que se salva, né? O Rolheiser, o Neymar, por exemplo, e por aí vai. Quase uma equipe de Série B.
E muito provavelmente será rebaixado no final desse ano de 2025, né? Vemos a convir. E eu esqueci de algum aqui, né? O Atlético Mineiro, que faz um início de temporada vexatório, que tá deixando sua torcida revoltada, que é uma equipe que ofensivamente não existe. Perante essas 4 equipes, o Corinthians ele não levou gol. Aqui, ó, palmas pra vocês verem na câmera. Tá de parabéns, Dorival. 4 equipes podres. O Corinthians não levou gol. Porra! Realmente, se levasse gol pro Atlético Mineiro, pro Santos, e quase levou gol pro Santos, e quase levou gol também pro Galo. Se levasse gol dessas equipes, podia fechar logo, né? Podia vender toda a zaga. Não tem condição, gente, com total respeito. Outro erro defensivo em bola aérea do Corinthians, leva gol. Aí o Corinthians ele perdeu completamente o mental, sentiu absurdamente esse gol que o Huracan ele fez logo na volta do intervalo, né? Afinal, são os reservas do Huracan metendo gol nos titulares do Corinthians, com 46 minutos de jogo, 1 minuto do segundo tempo. E aí foi uma equipe completamente pobre. O Dorival ele mexeu no time, colocou o Thales Magno, que é uma porra. O Thales Magno não é nada. Não consegue fazer uma jogada individual boa. Colocou o Rodrigo Garro por mais tempo, inclusive, do que ele deveria jogar. E aqui eu tenho que tecer elogios. Aqui eu tenho que falar coisas muito sérias. É simplesmente inacreditável como o Rodrigo Garro, sem ritmo de jogo, sem um joelho, voltando de 2 meses sem jogar, fazendo um tratamento, foi o melhor jogador do Corinthians em campo. Cara, o Rodrigo Garro, ele tocou 5, 6 vezes na bola e criou 5, 6 chances de gol pro Corinthians. Cara, isso aqui é inacreditável, gente. Muito da fase ruim construtiva do Corinthians tem a ver com a ausência do Rodrigo Garro. Provavelmente o Ramon Dias ele foi demitido por conta da ausência do Rodrigo Garro. Óbvio, tinha muitos problemas naquele time, né? Eu também não vou tirar meu time aqui de campo porque eu critiquei bastante o Ramon. Só que, cara, é bizonho uma equipe ser tão dependente de um maluco só. E aí, gente, foi uma equipe do Corinthians que teve muito espaço no segundo tempo, tava absolutamente nervoso e não soube aproveitar desses espaços. O Huracan, ele cansou na partida, o Huracan, ele cansou. Os reservas do Huracan cansaram. E o Corinthians titular não foi capaz de criar uma grande chance de gol. Fora uma cobrança de falta do Rodrigo Garro, o Corinthians ele não chutou em gol. Cara, isso aqui é completamente incabível, gente. Isso aqui é inacreditável. E aí, basicamente a partida se encerrou. O segundo tempo, pífio do Corinthians, pior ainda do que o primeiro. Sofrendo defensivamente, novamente sendo pobríssimo ofensivamente. Entrou o Garro, criou algumas oportunidades, porém ainda assim não foi o suficiente. E mesmo assim, ao final dos 90 minutos, eu tenho que repetir isso, cara. Porque essa é uma das maiores classificações culposas que eu já vi na minha vida. Mesmo assim, ao final do jogo entre o Huracan e o Corinthians estava se classificando. O Racing ele estava ganhando do América de Cali na Colômbia. Porém, o Racing, uma equipe horrorosa, acabou levando um gol e uma cobrança de falta do América. Num lance também muito cagado, essa é a grande realidade, né? Teve um desvio ali do zagueiro do Racing, se não me engano, e aí morreu no fundo do gol da equipe uruguaia. E aí acabou. Aí o América de Cali se classificou. Porque o Corinthians ele não foi capaz, não foi competente de empatar perante o Huracan reserva. E pior, o Corinthians, se ele tivesse ganhado por mais gols do Racing do Uruguai, que é uma equipe pobre, horrorosa, ele teria se classificado. Vocês sabem por que o América de Cali se classificou? Porque ele tinha um saldo de gol melhor que o do Corinthians. 1 gol. Tá na câmera? 1 gol. Se o Corinthians tivesse feito 1 gol a mais no Racing do Uruguai, ele teria se classificado. Só que foi uma equipe tão incompetente nessa Sul-Americana que não conseguiu nem fazer isso. Marcou 2 gols e olhe lá nessa equipe horrenda, apavorante, horripilante do Uruguai. Como que eu posso vir aqui e reclamar da eliminação? Não tem, eu não posso fazer isso. É uma eliminação justa. A abominação, o absurdo que estava acontecendo, que era o Corinthians se classificar, mesmo perdendo para o time reserva do Huracan, era algo inimaginável. O Corinthians estava abaixo da incompetência naquele momento. Se classificando porque estava dependendo de uma equipe horrenda, abominável do Uruguai. Gente, é uma eliminação muito justa. O ano sul-americano do Corinthians é patético. É de uma equipe que não se preparou devidamente para esse ano sul-americano. O Corinthians ele não jogou bem nenhuma partida de Libertadores ou Sul-Americana. Mal e mal jogou bem o jogo da volta perante o Barcelona de Guayaquil. Vocês estão entendendo a gravidade disso? E eu entendo que é muito cômodo eu vir aqui falar, o Corinthians não tem tradição internacional, o Corinthians ele ouve espanhol e treme, eu entendo que todo mundo vai zoar contra a questão disso. Só que, sendo bem sincero, eu não quero parar nesse discurso. Eu acho que tem questões desse elenco do Corinthians. Além de ser um elenco muito limitado, porque
time reserva do Corinthians é podre, mas é o que tudo indica, o time titular atualmente é pior que o time reserva, é um time que falta muita vontade pra jogar. É um time que falta muita garra, muita intensidade. Falta muita coisa no Corinthians. Eu sempre repeti isso aqui. Libertadores e Sul-Americana é um jogo, acima de tudo, físico. Se você se doar mais do que o seu adversário, você vai estar um passo à frente para vencer. Parece meio óbvio, mas você tem que explicar isso aí para um time como o Corinthians, né? O Corinthians, ele fez um ano físico, de entrega, de se doar em campo, sul-americano, patético. Sofrendo para classificar contra aquela abominação também, que era aquele time de universidade da Venezuela, né? Nem lembro mais o nome, o CV, se eu não me engano. Sucumbindo perante o Barcelona de Guayaquil, que era uma equipe minimamente organizada. E na Sul-Americana, perdendo dentro de casa perante esse Huracan, que é uma boa equipe. Não vou tirar os méritos do Huracan, fez uma reformulação muito boa depois do vice-argentino no ano passado, e é sim uma boa equipe. Não foi capaz de vencer o América de Cali dentro de casa, que é uma equipe que tem seríssimos problemas defensivos, tal qual o Corinthians. Do meio pra frente é minimamente bom, só que do meio pra trás, meu amigo. E não conseguiu vencer por mais de um gol de diferença nos dois confrontos que ele teve perante aquela abominação que é o Racing do Uruguai. Muito por conta de falta de entrega, muito por conta de falta de intensidade, muito por conta de falta de trabalho. E agora eu também tenho que falar um pouquinho aqui do senhor Dorival Júnior. Volto a repetir. É início de trabalho. Foi o 8º, 9º jogo do Dorival. Só que não tem condições do cara ele piorar uma equipe e passar impune. Gente, volto a repetir. O Dorival ele pegou tudo de bom que o Ramon ele deixou, cagou em cima, jogou fogo, jogou no lixo e agora tá tentando fazer algo desde o zero. O Dorival, ele sempre foi aquele treinador classificado por fazer o arroz e feijão. Sempre fazer o básico, colocar os jogadores nas posições que eles jogam bem e dá certo. Foi assim no Flamengo, foi assim no São Paulo, foi assim no Ceará, foi assim em inúmeros times da carreira dele. Porque no Corinthians, ele vai tentar inventar. Porque no Corinthians ele vai tentar colocar o Carrilho, que é o principal cérebro dessa equipe, na ponta direita. Depois, colocar ele como primeiro volante. Porque no Corinthians, o Dorival ele vai tentar colocar o Maicon. O Corinthians ele tava perdendo pro Huracan. E o Dorival, no ápice da inteligência dele, tirou o Raniel e botou o Maicon. O Maicon, que é um absoluto nada nesse ano de 2025. Já me repeti muitas vezes aqui no canal, eu nem vou perder tempo com o Maicon. Cara, é muita inconsistência. Dorival, o que tu tá querendo? Você foi humilhado na seleção brasileira, porque você visivelmente não estava preparado pro cargo, e agora você tá querendo dar uma volta por cima, tá querendo mostrar que você tem esse repertório, que você é um novo revolucionário do futebol brasileiro, e vai utilizar o Corinthians como cobaia pra isso? É isso que você tá querendo? Volto a repetir, falei isso no último vídeo aqui em relação ao Corinthians. O Corinthians, ele tem 8, 9 jogos no comando do Dorival Júnior. 8, 9 jogos péssimos. Se salva ali a atuação perante o Internacional e talvez o jogo de ida contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. Fora isso, tem nada, cara. É um trabalho horrendo até então, que consegue vitórias na base do não sei o como. Essa é a grande realidade. Sendo bem sincero, eu acho que eu não esqueci de falar muita coisa aqui, né? Vocês perceberam que essa parte do Corinthians aqui foi mais lagada, porque é realmente um desabafo. Com total respeito, eu tô cansado desse time. Enfim, eu vou trazer aqui pra finalizar realmente esse bloco algo que eu trouxe algumas semanas atrás, alguns meses atrás, né? Quanto ao Corinthians e Sul-Americana. Eu julgava melhor para o Corinthians, talvez, ser eliminado da Sul-Americana. Ganhar uma folga maior no calendário para conseguir desenvolver o trabalho. E focar em competições que realmente interessam. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. É a 50ª vez que eu falo isso aqui no canal. O foco do Corinthians tem que ser conseguir uma vaga direta para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. Disputar lá nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Não para ser campeão, longe disso, porque não tem elenco para isso. Mas um 4º, 5º lugar, eu acho que dá. Esse tem que ser o objetivo do Corinthians. E a Sul-Americana eu vejo como uma pedra no sapato. É óbvio, eu vim aqui falar, nossa, o Corinthians tinha que estar cagando realmente pra Sul-Americana, essa competição é uma merda. É muito cômodo, meu time acabou de ser eliminado dessa competição, então assumir esse discurso é muito fácil. Eu não vou negar, seria do caralho o Corinthians se classificar, né, da forma que ele iria se classificar, com o Racing vencendo o América de Cali lá na Colômbia. Seria do caralho, seria absurdo. Classificação absolutamente culposa e muito gostosa. Só que no geral, essa Sul-Americana aqui tinha mais coisa pra ser pedra no sapato do Corinthians do que realmente pra ser uma grande competição. O Corinthians não é o primeiro brasileiro a ser eliminado da Sul-Americana. O Cruzeiro já deu esse vestimento anteriormente e agora vai abraçar o Corinthians nesse ramo dos eliminados.
Agora o que resta é focar no resto da temporada. Focar em Copa do Brasil e focar em Brasileirão. Só que aí eu também deixo a pergunta aqui pra vocês. Quão bem a gente pode esperar que o Corinthians foque nessas competições? Porque tem um setor político humilhante. Tô gravando isso aqui um dia após o Augusto Melo sofrer impeachment. Tá saindo pra vocês 2 dias depois. Sumiu o vice-presidente do Augusto Melo. O mais estável, sei lá se é esse o nome do cara. É um caos político. É um caos dentro de campo. O Corinthians é um caos. E eu sempre falei isso aqui no canal. Não tem como você cagar e esperar sair ouro. Não tem como você fazer merda atrás de merda e esperar que no final deu certo. Não dá certo. Não é assim que a vida funciona. Existem processos. E o Corinthians não segue processos. Não tem como você almejar vitória, sucesso, se você não segue o processo. E aí vai passar vexame. Essa é a grande realidade. Eliminação mais do que merecida. E o que resta realmente agora para essa equipe é ver o que vai fazer do resto da sua vida, né? No resto do ano. Copa do Brasil e Brasileirão vão ser os focos. Eu acho que o Corinthians tem um bom 11 inicial para ir longe nessas competições. Para fazer bonito nessas competições. Eu acho que com 3 competições em um só ano ficaria meio complicado para realmente tirar maior proveito. Deixa o 11 inicial bom que o Corinthians ele tem. Agora vai ter um tempinho maior para trabalhar. Vai ter a pausa pro Super-Mundial. Vai ter o Rodrigo Garro voltando. Talvez o Roberto também voltando, né? Que infelizmente ficou fora desse jogo decisivo. E a expectativa é que agora melhore. Mas sendo bem sincero, eu não sei se vai melhorar não. Tem muita coisa errada. E muita coisa para ser corrigida. E muito trabalho pro Dorival Júnior ele começar a fazer. Porque até então o trabalho dele à frente do Corinthians é horroroso. Então, mas é isso, meus queridos. Se vocês puderem deixar o seu like, a sua inscrição, ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. Mas é isso, e até o vídeo de amanhã.